Ah, agora sim. Agora eu acho que resolveu o problema aqui, gente. Tava embaçado lá a outra live. Fala, Tiagão. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vão chegando, vão entrando. Agora tá certo o negócio, gente. Eu tava lá falando já e aparecia o povo entrando e anotava só 5 pessoas ali. Eu fiquei meio inseguro em continuar, em abrir. Oi, Sabrina. Oi, Ali. Oi, galera. Amados, boa noite. Agora a live tá no fluxo normal, né? Galera entrando. É isso aí. Instagram fechou do nada, é verdade, Cris. O meu aqui também deu alguma coisa aí. Enfim, tá rolando uns bugs meio esquisito aí, né? Eu acho que é de tanta atividade que tem ultimamente online, nessas redes sociais, que acho que não dá conta, né? Acaba dando uma bugada, né? Não tava indo, né, Cris? Agora tá indo, né, gente? Agora tá entrando, o pessoal agora tá. Boa noite, Cati. Amada. Vão entrando, pessoal, vamos se acomodando, vamos chegando. Como eu tava falando, grande Pati, como eu tava falando na outra live, grande Cleston, bem-vindo, galera, todos bem-vindos, vão chegando. Eu tava falando na outra live, iniciando, né? A gente vai falar um pouco sobre essa vulnerabilidade emocional, né? Que tem acometido aí boa parte das pessoas durante essa quarentena. Na verdade, todo esse processo de transição planetária já naturalmente já traz isso, né? Agora essa quarentena tem intensificado alguns processos. Eu mesmo passei por um processo aí nesse fim de semana e vou compartilhar com vocês aqui depois que a gente entrar no assunto, né? Então, só para introduzir o objeto da nossa live de hoje, né? O assunto base, o ponto central da nossa live de hoje é essa, tá? Então, antes de começar o assunto, né? Antes de começar a explanação, como a gente sempre faz, e não é hoje que vai ser diferente, começamos na energia do mestre, né? Começamos ancorando a frequência, a consciência crística, através do código-chave que nos foi presenteado há 2000 anos atrás, na montanha de Cafarnaum, que é o Pai Nosso em aramaico, né? Na sua língua original, que é um mantra, um código que preserva toda a energia, toda a essência, toda a transcendência dos ensinamentos do mestre dentro desse mantra, desse código. Então, cada vez que a gente acessa, cada vez que a gente repete, toda vez que a gente mantreia ele, a gente acessa um pouco mais dessa consciência, a gente toca nesse botãozinho, nesse interruptor, que é essa consciência crística que está sendo ancorada agora no planeta através de cada coração que desperta para ela, né? Então nós somos os grandes canais para que essa consciência, para que essa energia crística se ancore no planeta. A volta do Cristo, ela já está acontecendo e é através de nós, através de mim, de você, de cada um de nós que está aqui na live, das pessoas que já despertaram para essa presença crística, para essa consciência crística. Então, vamos lá, iniciando o nosso trabalho de hoje dentro da energia do mestre. Boa noite a todos que estão chegando ainda, que estão agora entrando na sala, aos que já estão. Muito feliz de estar aqui junto com vocês, apesar da distância física, né? Tô louco para abraçar, beijar, contato, toque físico, né? Nada substitui isso, né, gente? Mas, enfim, nesses tempos é o que nós temos, né? E vamos seguir com o que nós temos. O trabalho não pode parar. Aliás, não deve parar, não pode parar em momento nenhum, porque agora mesmo é que a gente precisa trabalhar e precisa levar essa consciência adiante, né? Então respirem profundamente, acessem agora essa porção interna. Podem trazer a imagem do mestre, como você o conhece, como você o identifica. Faz mais uma respiração profunda. Respira. Você pode imaginar uma luz, ou a imagem que nós temos, né, no nosso consciente coletivo aí,
que reflete, que traduz o Cristo, enfim. Ou não precisa acessar imagem nenhuma, simplesmente sinta. Vai para o coração, respira e sente a energia do Cristo, sente as mãos do Cristo pousadas no teu cardíaco. Abvum de Bashimaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutar, Nervoeit Subiana Haikana, de Bashimaya Ar, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Mimbisha, Metod Elahe Malkutar, Wahaila Wateshbukta, Lahalan Naumi. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto de nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê, para cada dia, tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante. A canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Olá, amados e amadas. Agora sim, podemos começar o nosso bate-papo, que nós estamos ancorados. Hoje eu fui um pouquinho mais esperto. Ainda não achei onde é que é o negócio do tempo aqui. Nem procurei, para ser bem sincero. Mas eu botei o meu notebook ali indicando o horário. A gente começou essa segunda live às 9h05. Então vamos seguindo no nosso papo de hoje. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a todos. Gente, esse final de semana aconteceu um episódio comigo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Que já vai linkar com o nosso papo de hoje. No domingo de Páscoa, né? Onde todo mundo tá celebração, renascimento, tal, aquela coisa toda. Eu recebi uma mensagem de uma amiga de longa data, desesperada, dizendo que estava em casa com um filho. Ela tem um filho de 10 anos, ela é autônoma, trabalha com massagem, e ela falando que estava em casa com o filho e não tinha nada em casa, nada para comer, nada na despensa. Eu tomei as providências que eu tinha que tomar, né, para dar assistência para ela nesse momento. Fui até a casa dela, a gente trocou uma ideia. Eu pude ver nos olhos dela e sentir o medo e a angústia, a tristeza, né, de estar vivendo um dia tão simbólico como o dia da Páscoa com o seu filhinho em casa e não ter nada para providenciar para ele, porque acabou as provisões, né? O trabalho dela é diferente do meu, por exemplo. Eu tenho bastante agenda aí, eu atendo à distância, tenho curso online, e ela trabalha com massagem, né? Não tem como fazer massagem à distância, né? Então acabou, é uma batalhadora, uma baita de uma guerreira, mas circunstância do mundo, aconteceu isso para ela. E lógico, né? Lá naquele momento que eu estava na casa dela, conversando com ela, procurando tirar toda aquela força e dar força para ela, lógico, depois de assisti-la naquilo que era mais necessário, né? Porque não adianta a gente ficar dando força também e dando o poder e entusiasmo para quem está passando necessidades básicas, né? E depois de fazer isso, né? De assistir materialmente e tentar passar um pouco de entusiasmo, de coragem e de força para ela, peguei o carro, voltei para casa e aí começou a me bater uma tristeza, sabe? Várias pessoas estão
escrevendo aí, né? Que tristeza, aperta o coração, aperta mesmo, gente. E o objetivo disso aqui não é baixar a frequência, né? Longe disso. As minhas lives e todo o meu trabalho, ele tem o objetivo inverso a esse, né? Eu estou falando isso para que a gente traga uma reflexão aqui, né? Vocês vão entender depois por que eu estou começando com esse relato, né? Voltei para casa, uma meia hora da casa dela até a minha, e triste, eu estava triste com isso, muito reflexivo. Cheguei em casa, fui pro Instagram, aí comecei a ver algumas postagens assim, coelhinho de máscara dizendo fica em casa. E aquilo me trouxe uma revolta, me trouxe um sentimento ruim, de impotência, de tristeza, de revolta. Ou seja, o Fernando passando também pelos seus processos, né? Aí veio uma série E antes de entrar na questão do desequilíbrio emocional, eu quero só pontuar algo para a gente refletir nesse momento que a gente está vivendo, tá, gente? E o que eu vou trazer aqui não tem nada de político, eu já me posicionei politicamente aqui algumas vezes, né? Vocês sabem do meu posicionamento, eu não sou de direita e nem de esquerda, eu sou de cima, né? Eu sinceramente acredito muito que eu já trabalhei no meio político, quem já trabalhou talvez tenha essa mesma percepção. Existem duas coisas, situação e oposição na política, né? Quem é situação tem um objetivo primordial, é se manter no poder. E quem é oposição tem um objetivo primordial, retomar o poder. Para mim é muito claro isso, eu não tenho nenhuma tendência política nem para um lado nem para outro, porque o que eu vejo são pessoas brigando pelo poder, né? O poder acima de qualquer interesse de população, de qualquer coisa. Então isso, eu não estou falando que é a realidade, isso é o meu posicionamento político, tá? Eu acho perfeitamente cabível as pessoas que têm um lado, têm um partido, não tem nada contra isso, gente. Eu estou passando o meu posicionamento com relação a isso, tá? Então o que eu vejo politicamente é isso, essa é a minha ideia a respeito da política. Eu acho que isso vai chegar ao fim, eu acho que isso vai acabar, vai modificar, sim, mas não antes de a gente atingir a consciência, o despertar da consciência da população, das pessoas. Ponto. É isso, porque o que é um político? Nada mais é do que um de nós que em algum momento da nossa trajetória pessoal, profissional, resolveu se candidatar a uma função, um cargo público. E acabou sendo eleito. E ele está lá, né? E se essa pessoa ele não tem uma consciência desperta, ele vai entrar nessa briga. Se ele é situação, ele vai brigar por se manter ali. E se ele é oposição, ele vai brigar por retomar o poder. E todas as ações, elas têm esse pano de fundo, elas têm esse objetivo, essa motivação maior. É isso que motiva a ação da classe política hoje, com o grau de consciência que ela atingiu. Isso, é o poder, né? A gente está falando de poder, não é nem tanto dinheiro, porque dinheiro, muitos aí estão com dinheiro já para 3 gerações, mas eles querem poder, né? O poder atrai demais, o poder salta os olhos, faz os olhos brilharem, né? Ok, acaba o posicionamento político do Fernando, só para que a gente traga essa situação que eu trouxe para vocês no domingo, porque a minha reflexão maior foi, eu estou falando de alguém que tem uma profissão, que é uma pessoa que tem instrução, é uma pessoa que tem bons relacionamentos, é uma pessoa que tem, enfim, é uma pessoa, né? Aí eu fiquei pensando, gente, imagina o que está acontecendo alguém falou alguma coisa aí que o pessoal está pedindo calma, tal, e eu não vi, gente, não vi qual foi o comentário, mas tudo bem. Só peço que é um espaço aberto para que todos podem comentar. Só que usem sempre a empatia, tá? O respeito pela opinião do outro. Eu não estou aqui para colocar uma verdade pronta. Eu sempre me coloco dessa forma. Eu estou aqui para compartilhar experiências, vivências, a minha opinião, às vezes, né, em relação a alguma coisa. Tá? Então o que eu estou trazendo aqui é um fato que aconteceu, que me trouxe essa reflexão e eu estou compartilhando com vocês. Tá? E aí me veio, né, gente, essa reflexão, assim, imagina quanta gente, e eu já falei com algumas dessas pessoas, autônomos, o cara que vende cachorro-quente aqui, vendia, né, cachorro-quente aqui na esquina, na praia, aqui na minha casa, na Guarda do Embaú,
E pessoas que têm filhos em casa estão passando verdadeira assim, necessidade. As pessoas estão desesperadas. Então, eu não estou falando aqui, gente, eu não estou dizendo que o vírus não existe, que o vírus foi uma invenção, não estou falando de nada disso. Eu estou falando que, no mínimo, nós precisamos questionar, né? Questionar o modo como a gente está lidando com isso, o modo como as políticas públicas estão tratando o problema, criando um problema que talvez seja difícil de resolver nos próximos anos, né? Porque isso está abrindo um buraco. Eu acabei de falar com um grande brother de Porto Alegre, que também tem uma empresa, não vou citar o nome aí porque já deu alguma coisa aí, pode ser que não seja legal. Então a gente tem que ter alguns cuidados, né, para lidar com o público. A gente sabe que vai ter opiniões contrárias, diversas, e isso não tem problema nenhum. Mas sempre ter uma colocação um pouco ponderada. Eu falei agora, pouco tempo atrás, minutos atrás, antes da live, com um grande brother de Porto Alegre, que está aqui presente na live, ouvindo, e falava já da empresa, tem uma empresa, né, e entrando em sérios problemas, né. Enfim, gente, eu não estou falando para ignorar o problema, mas para mim, Fernando, isso já deixou de ser um problema de saúde pública apenas há muito tempo, né? Mas isso é uma opinião minha, Fernando, pessoal, e ninguém precisa concordar com ela. E quem discorda está perfeito, está maravilhoso. Apenas peço que tenham sempre empatia e respeito pelas opiniões, né? Isso é o mínimo que a gente pede para uma pessoa que se julga conscientemente expandida, né? Então, é isso que eu peço, um pouco de reflexão e questionamento. Nós somos as pessoas que estamos nessa linha de frente, gente, justamente porque nós aprendemos em algum momento a questionar, né? O questionamento é primordial para o processo de expansão de consciência. Onde não há questionamento, há estagnação, né? Então, eu acho que nós não precisamos e não devemos bater contra o sistema. Se existe uma regra, a gente burlar a regra. Não, eu acho que a gente precisa sim seguir, a gente precisa se compor com a maioria. A gente não está aqui para ser o rebelde sem causa. Mas eu acredito, sempre acreditei no poder do questionamento, de nós questionarmos de forma tranquila, de forma legal, mas questionarmos. Não aceitarmos as coisas simplesmente como elas nos são colocadas, né? Porque isso está gerando, sim, fome, desespero, desestabilização emocional, medo, caos em muitas pessoas. Não mais no aspecto saúde, mas no aspecto manutenção da vida, manutenção das suas coisas básicas. Eu vi um exemplo, né? Eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo de alguns, mas eu compartilhei diretamente com uma pessoa, gente. E a gente aqui, eu acho que somos pessoas que transitam no meio onde de pessoas que têm mais condição, que têm sua profissão, que têm sua vida mais tranquila, mais estabilizada. Imagina nas realidades de pessoas de bairros e populações menos favorecidas. O que está acontecendo aí? Com as pessoas não podendo ir vender o seu produto na rua, pessoas que vivem de comissão ou vivem do dia a dia, aquele famoso vende o almoço para comprar a janta, né? Imagina o que essas pessoas estão passando. Aí tem gente que pode falar assim, né? Não sei o que, fica em casa e pronto, é assim que tem que ser e tal. Provavelmente a pessoa que está pensando isso, ou está falando isso, ou está achando um absurdo essa ponderação, provavelmente ela está com a despensa dela cheia, né? Ela está sentada num bom sofá me criticando, ela está assistindo o seu Netflix, o Wi-Fi está bombando, né? Daqui a pouco vai fazer uma pipoca. Então é fácil falar fica em casa, é fácil falar isso com a barriga do outro que está roncando, né? Então pensar um pouquinho mais, né? Alguém falou restaurantes falindo. É isso, gente. Então acho que a grande maioria aqui, com exceção talvez de uma pessoa que eu não vi nenhum comentário, né? Não sei quem é, mas tá tudo bem, também não importa. Entende o meu posicionamento. Não é um posicionamento de revolta, mas é um posicionamento que instiga reflexão e questionamento, né? Eu acho que questionamento é o mínimo que a gente pode ter como classe pensante que a gente é, tá bom? Entramos então no objetivo da nossa live, né? Que é
a falar dessa desestabilização emocional, e aí eu contei o meu caso, porque eu gosto de contar os meus casos, gente. E um dia até alguém me falou assim, depois de uma palestra, Fernando, tu deveria repensar essa tua maneira de ser, de trabalhar, tu conta muito as tuas coisas, os teus pontos fracos, tu expõe as tuas fraquezas nas tuas palestras. E eu, como eu sempre faço, quando eu recebo algum tipo de reflexão e de contribuição de alguém, eu sempre acolho, vou para casa, medito, e nas minhas meditações, quando essa pessoa me contribuiu, fez essa contribuição, me veio muito claramente, mas é justamente aí que está a minha força. É justamente aí que está a minha capacidade de contribuir com as pessoas. Porque às vezes a gente numa posição onde a gente começa a trabalhar com pessoas e formar opinião, algumas pessoas, e várias eu vejo que cometem essa, não sei se é uma falta, se é um erro, mas vamos tratar como optam, né, por não expor as suas fraquezas, suas dores. E eu acho que isso afasta, né? Afasta, e como se existisse alguém que não tivesse o seu próprio processo. Não existe ninguém, né? Eu, o Dalai Lama, o Papa, qualquer pessoa, independente do grau ou do nível de consciência que ela tenha atingido, ela passa pelos seus processos. E domingo eu passei um dia, estou falando aqui para vocês, eu passei um dia onde eu estava irritado, né? Eu passei um dia irritado. Eu até vi, eu acho que a Maglia de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ela entrou aí. Se tu tiver aí, Maglia, me dá um alôzinho aí. Ela foi a vítima. A gente estava conversando à noite e aí eu tava precisando falar isso e eu expus para ela me ajudou, mandou um reiki para mim à distância. No outro dia eu conversei com a Vanessa e com o Paulo, né? Aqui também pelo WhatsApp, também me trouxeram um pouco mais de tranquilidade, de paz. A Maglia aí mandou um coraçãozinho. Gratidão, Maglia, pela atenção, pelo carinho de domingo à noite. Aí o Paulo e a Vanessa no dia seguinte acabaram de tirar o restinho do desconforto que tinha. E eu estou passando isso aqui, gente, primeiro para trazer um fato, que não é uma fantasia, é um fato, né? Real. Aconteceu com uma amiga minha e deve estar acontecendo com milhões de pessoas. A Paty perguntou ali, irritado, porque por um fato que eu contei lá no início da live, Paty, porque uma menina, uma amiga minha, me mandou uma mensagem dizendo que não tinha nada em casa, tal, para comer, estava com um filho pequeno, e eu fui lá e fiz o papel que eu tinha que fazer, nada mais do que a minha obrigação de amigo nessas horas, mas eu voltei com esse desconforto desse cenário que está sendo criado, né? Esse cenário que, para mim, na minha opinião, já transcendeu a questão de saúde pública, né? Então eu não estou aqui para defender lado político, eu estou dizendo que, no mínimo, nós deveríamos questionar. E foi assim que eu comecei a live, então, para entrar nesse assunto e dizer que eu trago essas minhas exposições para sim, gente, para a gente ter essa noção clara de que todos nós estamos vivendo, cada um, o seu processo. Né? É lógico que hoje, pelo trabalho tão comprometido que eu tenho comigo mesmo, com o meu processo, hoje eu oscilo muito menos do que eu oscilava há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3, há 2, há 1 ano atrás. Quanto mais a gente avança nesse processo, quanto mais a gente ancora em elevados níveis de frequência, menos a gente oscila. Isso é natural, né? Mas todos nós vamos oscilar, vamos ter os nossos processos. Tem um monte de gente falando aí, eu ando muito irritado nessa última semana, eu estou muito irritado hoje. Sem falar, gente, que o processo já traz isso, de alguma forma, tá? O processo de expansão de consciência traz isso. Por quê? Quando a gente vai avançando e chegando para a gente poder chegar num próximo nível, como a gente fala desse mundo de expansão de consciência, né, numa oitava acima, para a gente chegar nessa oitava acima, ou nesse próximo passo da escada, a gente precisa deixar várias coisas para trás. Porque a mochila que a gente traz, o conteúdo da mochila que a gente carrega, ele não é compatível com o próximo passo. Então, para o próximo passo, coisas têm que ficar para trás. E essas coisas são padrões de crenças, padrão de comportamento, crença limitante, às vezes até chip, miasma, mecanismo de controle, um monte de coisa que a gente vai agregando e sendo agregado ao longo do nosso caminho.
que vai pesando o nosso sistema. Se a gente não se livra dessas coisas, a gente não vai para o próximo passo. E o processo de se livrar dessas coisas passa necessariamente por processos, né? Às vezes esses processos são emocionais, na maioria das vezes pega em aspectos emocionais, pega em aspectos mentais, né? Muita gente aí pode estar passando por confusão mental, falta de clareza ou uma dificuldade extrema de se concentrar. Então isso já é um aspecto que pega um outro corpo, o corpo mental, o corpo do pensamento, né? Processos espirituais, muita gente está passando por isso também, né? Passando por catarses durante a noite e tendo acessos, tendo às vezes assédio de seres da não-luz, né? Isso tudo também acontece no nosso processo de expansão de consciência. E agora, esse pacote todo, ele aprofundou um pouco mais. Porque agora, gente, os processos são muito físicos. Então tem muita gente que está sentindo dor, desconforto, dor na coluna, dor de cabeça extrema, processos estomacais. E essa coisa da irritabilidade está muito aflorada, né? Por quê? Porque é lógico que não é confortável, essas coisas não são confortáveis. Gente, o processo, isso que a gente chama de processo, né? Hoje eu estava até falando com a Carla, a Lorena, de Balneário, e ela falou para mim, Fê, eu não aguento mais ouvir essa palavra processo. Tem hora que cansa, né, gente? É que o processo é a vida toda, né? Agora nós estamos passando por um momento onde esse processo está muito mais potencializado. Por quê? Primeiro que nós estamos, a partir de 2012, cronologicamente... Ó, ela deu um kkk ali, é ela mesma. Cronologicamente, nós estamos já, enquanto sistema solar, nós já entramos, né? Isso eu já falei lá no meu curso, eu explico toda essa questão da transição planetária em termos astrofísicos, é onde eu começo o curso Alquimia Pessoal. Por falar nisso, para eu não perder, eu sempre esqueço, gente, dia 2 de maio eu vou fazer o meu próximo Alquimia Pessoal online, tá? Então, quem tiver interesse em participar, entre em contato com a Jaque, no Instagram, né? Direct. Jaque.paulvels. Jaque, põe aí por favor, o teu Instagram e o teu telefone para as pessoas que tiverem tiverem interesse em entrar em contato contigo, tá? Gratidão. Então, gente, a partir de 2012 nós entramos cronologicamente nessa esfera que é chamada cinturão de fótons, onde todo esse processo que a gente está vivendo a vida inteira se potencializa, tem se potencializado ao longo desses últimos 7, 8 anos. Agora, com esse advento do grande evento, que esse é um evento que o mundo esotérico, místico, que fala da expansão de consciência, estava esperando há muito tempo já. É um evento que pararia o planeta, que pararia o sistema, que pararia as pessoas, que faria com que tudo literalmente tivesse o sistema inteiro fosse resetado, né? Nós esperávamos esse momento já desde que eu comecei a estudar e pensar sobre isso. Lá nos meus 14, 15 anos já se falava desse evento, um evento que pararia o mundo, pararia o planeta. E durante a minha vida inteira aconteceram vários eventos, de tsunami na Tailândia, de tsunami no Japão. Só que esses eventos não pararam o mundo, eles não resetaram o mundo, né? Porque a vida continuou. A vida continuou acontecendo, continuou rolando, parou lá no Japão, parou na Tailândia, parou localmente, né? Mas o mundo, o sistema financeiro, o futebol, a arte, tudo continuou, né? As reuniões, os grandes eventos. Agora não, agora o mundo literalmente parou. Então esse é o grande evento que nós estávamos esperando há bastante tempo. Hoje, então, além de estarmos dentro já do cinturão de fótons a partir de 2012 e com toda essa energia, todo esse processo potencializado, agora nós estamos dentro do evento. Ou seja, existe um furacão, que é a partir de 2012, e existe o olho do furacão. O olho do furacão é onde nós estamos agora, gente, nesse momento agora. Por isso que é tão fundamental a maneira como nós nos portamos.
perante esse momento, né? Uma frase que tem sido colocada bastante, postada bastante ultimamente, não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece, né? Então, vão vir acontecimentos, como veio o que veio para mim, que me desestabilizou, jogou minha frequência lá embaixo. E aí, qual é o nosso papel nesse momento, gente? É como que eu vou reagir a isso. E todos nós temos o direito de reagirmos da forma como eu reagi no domingo. Entrar na raiva, entrar na irritação, na irritabilidade. Agora o problema nós vamos continuar lá? Eu poderia estar vibrando isso até hoje, né? Então hoje já é quarta-feira. Eu poderia estar assim na segunda, na terça e na quarta, o dia inteiro. Eu escolhi, ok, vivi o meu processo, trabalhei, pessoas me ajudaram, como eu já coloquei aqui. E isso a gente precisa entender, que a gente precisa também da ajuda das pessoas. Às vezes a gente não consegue passar pelos processos sozinho, e a gente vai buscar uma ajuda, uma terapia, um amigo vai tomar um café. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nós temos que sair desse papel do ser infalível. Tá tudo bem sentir irritação, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir ódio, tá tudo bem isso, gente. Faz parte do processo de cada um dos 8 bilhões de seres humanos do planeta. Independente o grau, o nível, o cargo que ele ocupe nas instituições políticas, religiosas, nas corporações do planeta. Agora, é o seguinte, sentir esse tipo de coisa talvez não seja uma opção, mas permanecer sentindo isso talvez seja uma opção. Escolher sair dessa frequência baixa com que a gente é colocado é uma opção, né? E aí a gente tem as ferramentas para isso, a gente tem os amigos para isso, a gente tem as terapias para isso, para nos ajudar a sair desse lugar. Porque, como eu já falei várias vezes aqui nas lives, gente, um dos grandes papéis de nós, ancoradores da grande frequência, da frequência da luz, da frequência da quinta dimensão, é nos mantermos o maior tempo possível em altos patamares de frequência. Tá? Quando a gente vibra a alta frequência, a gente se torna um receptáculo da energia da consciência crística. O que a gente está fazendo ali? A gente está ancorando mais, e o quantum energético, eletromagnético, está sendo mais e mais ancorado no sistema Terra. A malha magnética do planeta Terra vai se iluminando, a malha de luz vai aumentando e os pontos trevosos vão deixando de existir. Vão se dissipando. A luz, quando se expande, dissipa a treva. Tá? E para que a luz se expanda mais e mais pessoas no planeta precisam ancorar essa alta frequência, essa frequência da quinta dimensão, que só é ancorada quando a gente está vibrando em alegria, em plenitude, em paz, em amorosidade, em gratidão, em poder pessoal. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente deixa a frequência cair lá para baixo, o que acontece? A gente começa a vibrar medo, raiva, ódio, irritação, como eu estava no domingo, como eu exemplifiquei para vocês. A gente tem o direito de fazer isso? Tem, ok, porque o Fernando também está no processo dele. Mas o Fernando tem que ter consciência do papel que ele desempenha aqui no mundo. Eu e cada uma das 400 pessoas que está aqui, né? Nós somos pessoas diferenciadas, pessoas que já despertamos para uma nova realidade. E por isso, nós temos o direito de ir lá, de descer níveis, frequencialmente falando, mas nós precisamos, gente, trazer a força naquele momento ali onde nós paramos. Ok, a frequência caiu, não importa nem muito o motivo, né? Por Y, X, Z, me irritei com a família, teve um acontecimento pontual, ou eu estou com dificuldade agora de pagar minhas contas por conta dessa recessão que está rolando aí, por conta da parada do mundo. Ok, eu tenho o direito de sentir também, mas eu já tenho um patamar de frequência já evoluído o bastante para entender que eu não posso ficar lá. Eu preciso, desse ponto onde eu parei, retomar o meu caminho de volta para patamares elevados de frequência. E aí eu tenho várias ferramentas. O curso Alquimia Pessoal, quem já fez, né?
é um dia inteiro destinado a passar ferramentas que nos tiram desse lugar, esse lugar de baixa frequência, para um lugar de alta frequência, né? É um curso que passa ferramentas para tu sempre sair do ponto A para o ponto B, ou para o ponto C, ou para o ponto D, ou para o ponto F, dependendo do quanto que você está comprometido com o seu processo, com o seu caminhar, né? Então, o Alquimia Pessoal é esse trabalho. Ele tem esse objetivo específico. E aí, no final desse curso, o trabalho já que nós aprendemos a expandir o nosso campo, expandir nossa frequência para patamares mais elevados, o que eu posso fazer para blindar esse campo, né? Para proteger esse campo contra energias mal qualificadas, contra informações de baixa frequência que me circulam, que tendem a me tirar daqui e me jogar para cá, né? Então, o que aconteceu com o Fernando no domingo tem uma razão aí. O Fernando estava displicente. As ferramentas de proteção não estavam levantadas, senão eu não caía. Eu ia passar pelo processo, eu ia interagir com ela da mesma forma que eu interagi, só que eu não ia cair. Por isso, isso é importante a gente saber, porque nos tira do lugar de vítima. Tá? Eu poderia, no domingo, voltar para casa com essa reflexão e dizer assim, é porque são os sistemas, é o sistema político, é o sistema financeiro, é a treva, é a cabala escura, é não sei o que, blá 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 blá. Por isso que eu estou assim nesse lugar. Não, eu estou assim porque de alguma forma eu dei brecha no meu campo para que isso acontecesse. Então eu comecei a vibrar em raiva, em ódio, em julgamento, em falta, em carência, em vitimismo, e o acontecimento aí ganha força para me levar lá para baixo. Porque se eu estou ancorado, atento, orando e vigiando, como o mestre adverte sempre, eu não caio. Eu posso passar pela situação que for e eu não caio. Mas lógico que nós não somos tão infalíveis assim, nós estamos nos nossos processos e volta e meia nós caímos. E aí o nosso trabalho como seres conscientes que somos é pegar essas ferramentas, aquilo que a gente conhece, que aprendeu no Alquimia Pessoal, ou que aprendeu em outro curso, ou que você mesmo já aprendeu com o seu processo de vida, utilizar isso e elevar a frequência para cá. Quanto mais a gente expande essa frequência, quanto mais a gente eleva a consciência, estados de consciência, se aproxima mais dos estados frequenciais de quinta dimensão, menos a gente tem essas quedas. Então, houve uma época do Fernando que ele caía toda semana. Aliás, houve época que eu caía todo dia. Daqui a pouco passou a ser semanal. Daqui a pouco passou a ser quinzenal. Daqui a pouco passou a ser mensal. Hoje, gente, eu vou falar para vocês que é um evento quando acontece isso. Quando a minha frequência cai e eu começo a vibrar, e eu passo a vibrar tristeza, raiva, irritação. Mas ainda acontece, porque eu ainda estou no meu processo. E quando que isso vai deixar de acontecer? Quando o Fernando e cada um de nós atingir o processo o estado de mestre ascensionado. Ponto. É isso. Até então vai haver dualidade. Até isso acontecer, vai haver dualidade, vai haver alto e baixo, vai haver amor e vai haver raiva. E isso não vai acabar, gente, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, mas eu pensei que eu já tinha me livrado disso. Não vai se livrar disso. O que vai acontecer é que com essa caminhada expansiva, esses processos vão ficar menos frequentes, vão ficar mais espaçados. Você vai se manter mais e mais vibrando em altos níveis de frequência. Gente, e isso exige comprometimento. Isso exige trabalho interno. Não existe outro caminho. Não existe outra fórmula de a gente atingir esse lugar onde se oscila bem menos, a não ser o trabalho interno. E o trabalho interno requer estudo, requer silêncio, requer meditação, requer livro, requer curso, requer terapia, requer conversas elevadas, requer estudar, ir para o YouTube e assistir vídeos edificantes, vídeos que te edifiquem, te tragam clareza, te tragam um novo entendimento a respeito das coisas, da vida, da espiritualidade, de Deus, do cosmos, do universo. Mas eu já fiz isso nos últimos 3 meses. Gente, eu estou fazendo há 30 anos. Faz 30 anos que eu estou nesse processo. Eu comecei com 15. Então já faz 31, que eu tenho 46.
Não para, eu tô o dia todo, o tempo todo. Eu tenho eu vou cozinhar, eu coloco um vídeo no YouTube de uma palestra da Mônica Medeiros, ou enfim, eu coloco uma palestra que me edifique, ao invés de ficar gastando aquele tempo com algo que não vai me trazer nada. Ou no mínimo eu vou colocar uma música que eleve a minha frequência, se eu preciso elevar a minha frequência naquele momento. Então, o tempo, o comprometimento, o trabalho é constante. Ele não é pontual, né? A gente foi acostumado com uma dentro de uma dinâmica dogmática, principalmente aqui no Ocidente, onde as pessoas vivem o rolo, a semana, a loucura, vão, correm atrás. E agora a gente está começando a perceber que corria atrás e muitas vezes a gente não sabia nem do que a gente estava correndo atrás. Esse momento tem sido muito rico para isso. O que eu corria tanto mesmo? Né? Mas o Ocidente foi estabelecido assim. A gente corre, e aí lá no final de semana a gente para num momento, num ritual dogmático, fechado, formatado, para se voltar para o interno, para se voltar, não é nem para o interno, se voltar para a visão de Deus, para a visão de espiritualidade, né? E o Oriente, ele funciona na polaridade inversa, né? Ele é outro lado da moeda. O Oriente vive ritualisticamente. E de vez em quando eles param para ir lá tirar dinheiro no caixa eletrônico. É lógico que com globalização, essas diferenças já não são tão marcadas assim, né? Se a gente vai para Pequim, para São Paulo, para Buenos Aires ou para Orlando, né? Os grandes centros das grandes cidades, eles são muito parecidos, né? Hoje, então a globalização tirou muito essa identidade dos lugares. Então essa diferença discrepante entre Ocidente e Oriente, ela já não é tão grande assim, mas ela ainda existe. Os orientais são muito mais ritualísticos do que os ocidentais. Nós estamos começando a aprender, a ter noção de que a vida pode ser um ritual. Até praticar isso é um outro passo, é um outro caminho, né? Alguém colocou aí que dirige ouvindo palestra. É isso, gente, o tempo todo. O processo de assimilação de conteúdo, de expansão de consciência não para. Ele é um processo contínuo e ininterrupto. Inclusive nas 8 horas, ou em média, né, 6, 8, 10 horas, que a gente dorme à noite. O processo não para. O processo continua, né? A assimilação de informação, ela está acontecendo o tempo inteiro. Ela não para. Se a gente não filtra conscientemente a informação que a gente está acessando, o ambiente vai oferecer para a gente a informação que tiver ali. E a gente vai só aceitar. E aí isso nos faz coadjuvantes e não atores principais do nosso próprio enredo, do nosso próprio filme. Então, o tempo todo nós precisamos estar atentos. É isso que o Cristo quis dizer com orai e vigiai. Mas eu não posso relaxar nunca? Claro que pode, eu relaxo o tempo todo. Mas o meu momento de relaxar é colocando uma música que vai me relaxar. Ou deitando com um pensamento relaxante. Eu dirijo o pensamento o tempo todo. Eu dirijo o trabalho o tempo todo. Eu monitoro o meu caminhar, a informação que eu estou acessando o tempo inteiro, gente. Senão, a gente cai no conto do deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Que talvez seja uma das coisas que mais desempodere a gente, né? Porque se eu sou do time deixa a vida me levar, vida leva eu, ok, é uma opção, mas você vai estar captando informação, a informação que o meio quer te colocar, quer te imprimir. Torça para que essa informação seja elevada, porque se ela não for, ela vai afetar negativamente o teu processo, a tua caminhada, né? Por exemplo, se eu estou desavisado no meu dia a dia, eu estou aqui cozinhando e, como eu falei para vocês, eu sempre coloco uma música que me edifique, ou uma palestra no YouTube, ou alguma coisa que eu quero, os áudios do Gasparetto, as pessoas estão falando do Gasparetto aqui. E Fernando viu que o Moraes Moreira morreu? Não vi, Lizzie. Gente, o Michael Jackson morreu e eu fiquei sabendo 5 dias depois. Então agora caiu a ficha. Por isso que essa semana teve tanta postagem no Instagram do Moraes Moreira. Agora que caiu a ficha.
Lúcia Helena Galvão, ótimo, né? Da Nova Acrópole, obrigado, Camila. Então, gente, se a gente não direciona os nossos passos, nós somos direcionados por alguma força, por alguém, né? E nem sempre esse alguém vai nos direcionar para o lugar que a gente quer ir, né? Então, não dá para reclamar depois de ter chegado no lugar errado, porque você não direcionou, você não ligou o leme, né? E o tempo todo a gente precisa fazer isso. Você está dirigindo seu carro, né? Está viajando daqui para Porto Alegre. Você vai largar o volante, vai ficar alguns segundos andando em linha reta, né? Não vai chegar a 30 segundos, você vai colidir com alguém, gente, ou com alguma coisa, com um poste, com outro carro que vem no sentido contrário, com o guarda-reio. Você vai colidir, né? Porque você não está manejando, você não está direcionando. E como a gente passa tempos e tempos e horas e horas e horas do nosso dia sem direcionar. E eu não estou falando que a gente tem que ser daquele estressado que tem que coordenar e controlar. Não estou falando de controle. Controle é outra coisa. Controle realmente nós não temos, né? Agora, direcionar a gente pode direcionar. Eu direciono o volante do meu carro no sentido Floripa-Porto Alegre, no exemplo que eu dei. Eu adoro Porto Alegre, sempre falo de Porto Alegre, né? É uma cidade que eu vou muito, né? Tenho muitos amigos, irmãos, você é uma delas. Eu direciono o meu volante nessa viagem, mas isso não me dá o controle total e uma garantia de 100% que eu não vá passar por algum problema no caminho, um acidente, uma batida, qualquer coisa, né? Então, eu tenho a direção, mas não tenho o controle total e absoluto. São coisas diferentes, gente, né? Então, essa direção, esse leme com relação à nossa trajetória de vida, nós precisamos entender que nós temos que ter, nós temos que direcionar, senão nós somos direcionados, tá? E quando acontecem essas coisas, essas desestabilizações emocionais, que é o grande tema da nossa palestra aqui, desculpa, palestra, acostumado da palestra, live, né? Também o que a gente... Na verdade, na grande maioria das vezes, essa desestabilização aconteceu, essa queda de frequência aconteceu, porque nós soltamos o leme, nós soltamos o direção. Se a gente estiver atento, orando e vigiando, rumando o nosso carro, o nosso barco no sentido que a gente quer, dificilmente a gente é levado para esses baixos estados de frequência. Por quê? Porque nós estamos direcionando e não sendo direcionados. Mas vamos combinar que nós somos seres falíveis, né? Estamos no processo e às vezes a gente se descuida. Às vezes o orar e vigiar está muito mais na teoria do que na prática. E nesses momentos onde a gente se descuida, a gente larga o leme, a gente larga a direção, às vezes vêm energias e começam a tomar conta do nosso entorno e essas energias, essas informações, elas não são de alta frequência, elas são de baixa frequência. Para onde que elas vão nos levar? Para baixa frequência, né? Mas levou porque a gente estava desatento, a gente não estava orando e vigiando da maneira como a gente precisa orar e vigiar, né? Então, gente, para resumir o conteúdo aqui do nosso papo de hoje, né? Que fala de desestabilização emocional em tempos de quarentena, a gente só vai recapitular aqui que essas desestabilizações, processos de catarse, eles estão acontecendo desde que começou esse processo Nova Era, né? Desde que essa entrada do nosso sistema solar no cinturão de fótons, 2012 mais precisamente, começou. Então ali já começou um processo bem de oscilação, de catarses, de questões emocionais, mentais, espirituais, físicas. Agora está muito mais físico. Por que está muito mais físico agora, gente? Emocional, mas muita gente também está sentindo sintomas físicos. Então eu vou explicar isso, tá? Tenho explicado isso para algumas pessoas que têm feito o atendimento à distância. Tá, obrigado, gente. Falta 10 minutos então, porque a segunda live começou às 9h05. Por que muitas pessoas estão sentindo, além de sintomas emocionais, estão sentindo sintomas físicos? Nós chegamos numa fase da transição planetária, do ancoramento da quinta dimensão, em que
um quantum maior de eletromagnetismo, de luz, de consciência, de quinta dimensão, precisa chegar no planeta e ficar no planeta. Para que nós ainda estamos numa dualidade, nós ainda estamos vivenciando um momento de guerra no astral. No astral ela está assim, a todo vapor, e essa guerra está fisicalizada aqui, entre uma equipe treva, que quer manter a humanidade e o planeta como entidade vibrando em baixos níveis de frequência, e uma equipe luz, que também está fisicalizada aqui, com representantes da luz, que quer libertar a humanidade e o planeta e a Terra como entidade viva dos baixos patamares de frequência e elevar a Terra e toda a população do planeta para patamares de quinta dimensão. Então isso ainda está acontecendo. Para que a gente consiga acelerar esse processo, os seres de luz, a equipe da luz, o que eles estão fazendo agora com os trabalhadores da luz? Eles estão nos ativando fisicamente. Então, gente, o nosso DNA está mudando. Os nossos órgãos estão mudando. Os nossos processos físicos estão sendo extremamente balançados. Porque cada um que se coloca à disposição, está recebendo um novo quantum. O quantum é pacote de energia, tá? Quantum significa informação, pacote de informação, pacote de energia. Então, quando esses pacotes de energia chegam e são ancorados no físico, o físico passa por desestabilização, passa por catarse, tá? Até pouco tempo atrás, esses quantums, eles chegavam até a esfera emocional. E um pouquinho disso em doses homeopáticas no físico. Agora não. Agora a disputa entre treva e luz ela é tão acirrada que nós, trabalhadores da luz, aqueles que se colocaram à disposição, os auto-escolhidos, porque não existe aquela coisa de nós somos escolhidos, nós somos os caras e o cosmos apontou pra gente, nossa, como eles são melhores do que os outros, vamos escolher eles. Não existe isso. Existem os auto-escolhidos, aqueles que se colocaram à disposição. Eu me coloco à disposição da luz todos os dias, então eu sou um auto-escolhido. Então os auto-escolhidos, gente, estão passando por processos físicos agora, não mais apenas mentais, emocionais e espirituais. Porque mais e mais desse quantum, dessa energia, desse eletromagnetismo, precisa ficar na Terra. E nós nos colocamos à disposição. Agora aguenta, né? Só que é confortável o processo? Não é confortável. Ele passa por processos de desconforto. Só que é extremamente gratificante. Porque nós passamos a funcionar, inclusive fisicamente, dentro de um outro patamar, dentro de uma outra configuração. Eu acho que praticamente todas as pessoas que estão aqui nessa live estão passando por esse processo. A coisa já está começando a pegar no físico, né? Então, gente, esse é o nosso trabalho, né? Cada um está fazendo o seu trabalho, com palestra, ou no mercado financeiro, ou no hospital, ou na escola, ou na venda, enfim, cada um de nós que tem a sua profissão e leva esse ancoramento para lá, para o lugar onde está. E é lá que deve ser feito mesmo. Mas cada um de nós, quando fecha as portas de casa, no banheiro, no quarto, à noite, está passando pelo alto processo, né, de ancoramento da quinta dimensão, da frequência da energia da quinta dimensão no corpo físico, porque nós precisamos colaborar a esse nível. No nível emocional, mental, espiritual, nós já colaborávamos, mas não é mais suficiente. Para que a gente alcance a massa crítica, que é 33% dos habitantes físicos do planeta Terra, nós precisamos agora passar para uma outra etapa do serviço, uma outra etapa do servir à luz, que é oferecer, inclusive, o nosso corpo físico para o ancoramento da energia, para o ancoramento da luz da quinta dimensão, da luz da nova era. Então, galera, é isso, né? Ninguém falou que ia ser um passeio no parque. Ninguém prometeu que ia ser um passeio no parque. Mas é extremamente gratificante esse processo. E quando a gente sair, gente, um pouco mais ali na frente, quando nós estivermos já no outro lado, né, passado essa travessia, essa trilha entre uma coisa e outra, que é exatamente o lugar onde a gente está, nós aqui que passamos por que fizemos a função dessa linha de frente, dessa linha de frente de batalha, nós vamos ter uma satisfação imensa em olhar para o mundo, para as novas gerações e ver que nós participamos disso.
Na verdade, eu já tenho essa satisfação. Olhando o como está ainda no meio da guerra, eu já tenho essa satisfação de estar podendo contribuir para que a nossa galera, a nossa equipe da luz reverbere e faça e vença essa guerra, né? Então a satisfação já veio agora. Imagina daqui a um tempo, quando esse processo tiver terminado, quando a guerra tiver terminado. E eu estou aqui para garantir, ela vai terminar e nós somos vencedores. A treva não pode com a luz. E quanto mais nós aqui, equipes, nos comprometermos em trabalho, no dia a dia, gente, não pense, é uma coisa que eu sempre falo, não pense que, mas no meu Instagram tem 100 pessoas, eu faço uma live e deu 10 pessoas. Não importa. Dessas 10 pessoas, talvez tenha uma que você vai despertar que vai acender 1 milhão de pessoas. Então, não é número, não é quantidade, não é volume, é trabalho, é qualidade de trabalho. Tá? E cada um tem a qualidade, tem a sua qualidade, tem a sua informação, tem a sua amorosidade, a sua luz, a sua energia, a sua força para doar. E eu vou um pouquinho além. Muita gente está passando por processos de prosperidade e tal, né? Nessa, vamos tirar fazer um intervalo aqui, criar um parêntese, né? Essa época está diferente pelo contexto que a gente está vivendo, mas prosperidade tem total relação com o que a gente entrega. Tá? Então, quando a gente entrega de forma abnegada, de forma desinteressada, a prosperidade, gente, a abundância é só um processo natural disso. Eu já falei em outras lives, talvez eu faça um dia uma live só falando disso, né? Porque tem bastante gente que está nesse processo de busca da prosperidade, não consegue ancorar a prosperidade. Então, prosperidade prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é uma coisa muito ampla que tem o componente de dinheiro dentro dessa amplitude, dentro desse pacote, tá? Então, eu estou falando dessa prosperidade, dessa abundância de uma forma geral. Ela só vem quando a gente entrega valor. Quando a gente entrega valor em tudo, não só no nosso trabalho. No trabalho é óbvio que tem que entregar. Mas em tudo, na família, nos amigos, nos nossos círculos sociais. O mundo entrega para a gente valor também. Eletromagnetismo quântico, é física quântica. Eu acho que falta aí 1 minuto, né, gente? Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Gratidão à compreensão de todos, aos meus pontos de vista. A pessoa que fez o comentário adverso, eu não sei se está aqui ainda, mas se tiver, eu quero que você saiba que eu respeito demais você, a sua opinião, e gratidão. Caso o comentário tenha sido inoportuno ou deselegante, eu só tento contribuir dessa forma. Tente colocar a sua opinião agora, daqui para frente, de forma elevada, porque é isso que condiz com a nossa equipe, né? O que nós estamos fazendo aqui, tá bom? No mais, galera, gratidão, gratidão, gratidão imensa. Beijo no coração de todos. Amo a todos vocês. Estou com saudade imensa de todos. E vamos fazer nosso final, nosso ancoramento com o Pai Nosso em aramaico, tá? E aí a gente se despede na energia do grande Mestre, do grande Cristo. E se sobrar um tempinho no final, a gente vai gastando até o finalzinho da nossa live, tá bom? Abvund Bashimaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutach, Nevoet Subiana Haikana, do Bashimaya Ahbaach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Hauben Wachtahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsam Mimbesha, Metod Elahe Malkutah, Wahala Wateshburta, Lahalan Naomi. Amém. Gratidão, 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 amados e amadas. Nós estivemos aqui hoje com aquela média, né, que a gente sempre tem, 420, 430 pessoas. E assim, é uma alegria imensa trocar essas energias, essas informações com cada um de vocês. Muitas contribuições maravilhosas. Dia 2 de maio tem o próximo Alquimia Pessoal Online, tá? Quem quiser maiores informações, jaque.pauvels, Pauvels, né? @jaque.pauvels, tá? É o Instagram da Jaque e ela que vai passar todas as informações. Falta agora 30 segundos, então, para fechar essa divulgação, então nesse dia 2 de maio, das 9 às 19 horas,
um dia inteiro espalhando informações, difundindo informações de expansão de consciência, expansão de campo eletromagnético, elevação de frequência e no final proteção e